Olá, tudo bom? Hoje nós vamos fazer um vídeo explicando como fazer um artigo científico já no computador, para você que não tem tanta prática entender aquelas nomenclaturas que tem nas centenas de materiais que explicam como elaborar um artigo científico. Uma das minhas grandes dificuldades no começo era justamente entender essa conversa aí entre o que deve ter no sentido de normas e como aplicá-las no computador. Bom, antes disso, a gente vai pensar um pouquinho sobre o que é de fato um artigo científico. Ele pode ser definido como um resultado final de uma pesquisa, com informações sistematizadas do processo de pesquisa que foi feito. Por exemplo, antigamente, quando você se formava, todas as faculdades pediam uma monografia. O que é a monografia? Mono, uma união de grafias. Então, você lia durante o curso vários trabalhos, vários livros, vários artigos, e no final desse curso, você estruturava dentro de um tema as informações daquelas grafias e você ia transferindo essas informações de acordo com sua compreensão. Então, nas monografias, que hoje ainda em alguns cursos pedem, mas não são todos os cursos como era antigamente, você tinha as pré-textuais, as páginas pré-textuais, as páginas textuais, que seria a introdução, os 3 capítulos teóricos, conclusões e referências. Muito bem, hoje não é todo estudo que pede, todo curso que pede uma monografia. Também não é todo curso que pede um TCC. Mas o artigo científico vai lhe acompanhar durante toda a sua trajetória acadêmica e, em alguns casos, também profissional. Isso mesmo. Em alguns estudos, em alguns trabalhos, em empresas multinacionais, empresas governamentais, na prática das consultorias, nas prestações de serviço, escrever artigo científico traz não só autonomia, como lugar de fala, traz promoção de carreira, traz, dependendo de onde você está alocado na empresa, traz até a questão de projeção de cargo e não apenas de salário. Por quê? Porque o artigo científico é o resultado final de um estudo, de um pensamento. Por exemplo, você pode ser responsável por um departamento de liderança na sua empresa e começar a trabalhar com estratégias, organização de equipe, implementação de processos e escrever artigo científico, publicar. Tá? Por que científico? Porque você vai trazer fundamentação para aquele processo que você fez e você vai sistematizá-lo. Automaticamente, se você publica esse material, se ele é um material apto, se ele é um material considerado científico, quando os seus diretores lá da empresa souberem, ou se você estiver numa organização pública, você pode também apresentar, você vai ganhando know-how, visibilidade. O artigo científico serve para qualquer tipo de estudo que você fizer na sua vida acadêmica, seja na graduação, na pós-graduação, mestrado, doutorado, como também na projeção de carreira, como também para professores que sempre estão trabalhando nessa área, advogados, médicos, são profissionais que trabalham com prestação de serviço, mas trabalham com prestação de serviço intelectual. Então, qualquer prestação de serviço que envolva ali o conhecimento, a intelectualidade, a publicação de artigo científico traz valor nesse sentido. O que eu quero falar? Que o artigo científico vai ser essencial para a sua vida intelectual. Mas, como então fazer um artigo científico? O artigo científico ainda tem uma praticidade que é interessante a gente falar, que é com relação à sua objetividade. Comparado com a antiga monografia, antiga não posso dizer antiga porque ela ainda existe, ainda é pedida por muitas pessoas, por muitos cursos, mas antiga no sentido de que é uma prática antiga e muitos cursos ainda pedem, mas ela é estruturada de uma forma diferente. A monografia geralmente ela é feita acima de 30 páginas, eu já vi monografias até de 100, 120 páginas. O artigo científico você consegue
consegue trabalhar com mais objetividade. São informações dentro de poucas páginas, no máximo 20 páginas, mas a maioria dos artigos ficam entre 10 e 15 páginas. Essa objetividade faz com que o seu trabalho seja muito mais aceito no sentido do leitor parar para ler aquela informação, tá certo? Então falamos um pouquinho sobre artigo científico, agora vamos colocar como funciona aqui no aspecto do Word. Bom, a maioria dos artigos científicos, eles têm que ser preparados dentro das normatizações das revistas científicas. Quais são as normatizações mais comuns? Bom, a página, eles pedem que siga aqui, ó, a margem 3 e 2, superior 3 centímetros, inferior 2, então vamos colocar uma margem personalizada aqui, superior 3 centímetros, inferior 2, esquerda 3 e direita 2. Se você prestar atenção, seria como se você fosse imprimir esse material. Ele tem aqui em cima um espaço, aqui do lado um espaço, que seria para ou grampear, né, fazer aquelas brochuras, ou até mesmo colocar aquele araminho aqui do lado. Então, a formatação até hoje, mesmo para as revistas científicas, elas costumam colocar quais são essas margens que elas querem. O papel, aqui em cima, o tamanho do papel sempre vai ser A4. Tem computador que ele já vem programado, configurado para vir no papel carta aqui. Não é interessante, o interessante é deixar sempre no A4 e é bom você verificar a norma da revista e como está no seu computador. A outra questão da orientação é retrato normal. E aí a gente começa a página inicial. Geralmente se pedem dois tipos de letra, ou um ou outro. Ou o Arial, aqui, ou o Time New Roman, tá? Tem revista que coloca a preferência dela, mas tem revista que fala, olha, pode ser um ou outro. Geralmente nas normas, a BNT, Vancouver, APA, eles pedem um ou outro. Então o mais comum é Arial, são duas letras visíveis, tá? Ou o Time New Roman, como a gente já viu aqui, que é uma letra mais delicada. O Arial, ela é uma letra mais visível, ela é uma letra maior, mais clara. E o Time New Roman tem um quezinho aí, então vai depender. Título, a maioria 14. E você vai colocar esse título aqui, ó. Título em maiúsculo. Arial ou Time New Roman é um ou outro. 14. Com relação à letra, preste atenção, se você não é que o manual colocou assim, Arial ou Time New Roman, que você pode usar as duas letras no trabalho inteiro. Não, você tem que escolher uma letra e usar essa letra para o trabalho inteiro. Se você escolher Arial, vai ser tudo Arial. Se você escolher Time New Roman, vai ser tudo Time New Roman. E aí você tem o título, o resumo, as palavras-chave. Nas palavras-chave, existem revistas que dão um glossário de palavras-chave, tá? Existem revistas que não. Deixa você colocar as palavras-chave de acordo com o seu trabalho, de 3 a 5. Existem revistas que vão pedir o abstract. E existem revistas que não vão pedir. Aí você tem a introdução, o desenvolvimento, que também pode vir por tópicos, as considerações finais e as referências. Até aqui, olha, tá vendo? Tudo está em negrito. Então aqui, ó, negrito, 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 negrito. Porque isso são basicamente os títulos. O resumo. No resumo, você vai tirar o negrito, colocar o 12 e colocar aqui, ó, no texto justificado.
Eu aconselho sempre um resumo estruturado. Lembre-se, ao encaminhar o seu material para a revista, ele passará por uma avaliação não só de equipe técnica, não só de revisão de plágio, mas uma revisão de professores, mestres e doutores, dependendo da revista que você enviar, que vão fazer com que esse material seja aprovado ou não. A melhor forma de aprovação de material, falando de resumo, é que o resumo seja estruturado. O que você vai apresentar nesse resumo estruturado? Você vai apresentar um pequeno contexto. Note que aqui eu dei um espaço e vim para cá, tá? Por que é importante você saber isso? Porque quando a revista fala, olha, você tem que dar um toque. O que é um toque? Ó, um toque, ó, 2. Tá vendo? Então, vamos supor, eu estou aqui no resumo. Então, um toque, eu tenho um espaçamento aqui de linha. Isso é muito importante. Aí você vai apresentar um pequeno contexto. Esse pequeno contexto, só para introduzir, uma linha e meia no máximo. Se você não quiser apresentar, já comece com os objetivos. Este trabalho tem como objetivo principal investigar. Só o principal, não precisa os outros objetivos. A metodologia, o problema de pesquisa. Você pode até começar aqui, colocar o problema aqui no contexto. O problema de pesquisa pode ser a pergunta norteadora, como alguns chamam. Objetivo principal, metodologia. Aí você tem os principais achados. E você vai fazer isso no máximo em 350 palavras. Então, note, ele é pequeno, sistemático e objetivo. O interesse dele é que ao leitor, quando ele tem contato, ele já consiga entender se esse estudo serve ou não. As palavras-chave são aquelas que vão ficar, que os programadores, os indexadores vão usar para as pessoas fazerem buscas. Então, geralmente, são de 3 a 5. Lembre-se que eu vou colocar aqui 12. Aqui é nessas palavras-chave, não é negrito, tá? E lembre-se que a revista pode escolher. O abstract e as palavras-chave aqui, Works, são em inglês. Algumas revistas pedem que só o resumo e as palavras-chave sejam em inglês. Algumas pedem em inglês e espanhol, só o resumo e as palavras-chave. A Núcleo não pede. Por que a Núcleo não pede? Porque quando a gente traduz o artigo inteiro. Então, eu não preciso que você me envie o resumo em inglês, porque quando a gente traduzir, o artigo inteiro vai estar traduzido e vai estar indexado na íntegra nos buscadores. Mas, se as revistas pedirem, você sabe o que precisa. Note que aqui, ó, o resumo, ele está justificado e ele não tem parágrafo. Aqui no texto, aí você tem a orientação da revista, 2 toques, ó, 1, 2 toques. Na introdução, você vai vir para a letra, tira um negrito, e aqui você vai dar um espaçozinho aqui em cima, ó, de 1,5. Algumas revistas usam 1,25, é isso daqui. Essas questões gráficas são bem importantes, porque assim, eu já vi muitos alunos que são reprovados por não atenderem essas pequenas coisinhas. Eles ficam, meu Deus, mas o que eu não atendi? O que eu não atendi? E são coisinhas simples, como o texto justificado, no resumo não tem parágrafo, aqui você deu 2 toques, aqui você deu 2 toques, o texto tem que ser justificado, e aqui na introdução você vai apresentar o seu material, o contexto do material, de forma clara. No desenvolvimento, eu vou deixar só desenvolvimento, porque você pode, se você é da área de direito, por exemplo, você pode fazer em cima de base teórica, ou você pode escolher uma revisão de literatura. Nem sempre você precisa colocar um tópico como materiais e métodos, que fazem parte do desenvolvimento do trabalho. Por isso a gente vai deixar, porque isso é muito de área. O básico é que tem o desenvolvimento, as considerações finais que vão seguir essa estrutura também, e as referências. O que você tem que prestar atenção nas referências? O que são as referências? As referências são todas as informações, as fontes de informações que você tira para colocar no seu texto.
Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, eu li um artigo falando de sustentabilidade. Então, eu vou colocar aqui. Segundo Siqueira, aí eu coloco o ano do artigo, a sustentabilidade precisa ser repensada. Isso aqui é de conhecimento geral, essa informação não é desse artigo, eu estou dando só um exemplo. Aí eu li uma informação do livro do Siqueira, entendi que ele está falando que a sustentabilidade precisa ser repensada dentro do contexto socioeconômico de cada país. Então, eu li o artigo, achei interessante, concordei, entendi isso, passei para o meu estudo, já agora com as minhas palavras. Por quê? Essa informação que a sustentabilidade precisa ser pensada dentro do contexto socioeconômico do país, eu tirei de um artigo. Aí, ótimo, entendi essa ideia. Traduzi aqui para o meu texto, tenho que referenciar. Isso aqui, na maioria das normas, você faz nessa questão que a gente chama de autor-data, porque o recurso da nota de rodapé, para algumas revistas, fica difícil de indexação. Então, mundialmente, a tendência é que a citação seja autor-data. E aqui, na maioria das vezes, eu vou colocar o padrão atual ABNT, a gente volta aqui para o 12, então ficaria Siqueira, vírgula, último nome, Carolina Antunes, ponto, o C.A, o nome do artigo, o local e o ano, ok? Se você colocar a citação direta, você vai precisar da página. Então, a estrutura básica é essa. O que não pode faltar é o cuidado científico com relação à escrita, à citação. Você colocar muito claro aqui, ó, uma coisa que eu vejo que a maioria dos artigos são reprovados com relação ao problema de pesquisa. O seu material ele tem que ter uma pergunta norteadora, que vai nortear não só para que você consiga direcionar o material, mas para que ele seja um material objetivo, um material contributivo no contexto de sociedade e um material mais estruturado. Como citar? Eu coloquei aqui o jeito mais atual, tá? Que é da ABNT. Existem nos manuais as regrinhas, existem revistas que preferem Vancouver, APA, AMA, tem muitas normas para você entender, mas basicamente todo o seu texto tem que estar citado se você não é um doutor. Porque o doutor ele tem mais conhecimento, ele tem mais autonomia. Agora, até você ter o título de doutorado, sempre que você conseguir uma citação, não é que doutor não cite, muito pelo contrário, o doutor cita e cita muito, mas ele tem em alguns aspectos mais autonomia. Se você ainda não é, toda informação que você colocar tem que ser tirada de algum lugar. Então, você cita que também aonde você citou vai ser bem relevante para saber se você tem o cuidado científico de organizar as suas informações e o cuidado de não trazer informações em cima de achismo. Tá ok? Eu espero ter ajudado e não se esqueça, esse vídeo foi elaborado em cima das perguntas que são deixadas para nós e das contribuições. Foi uma solicitação para a gente refazer com mais clareza um dos vídeos de alguns anos atrás e nós estamos aqui refazendo com muito carinho, dessa vez trazendo esse formato aqui da telinha para você se ambientalizar. E se você tem dúvidas de como fazer melhor, como delimitar seu título, como entender um contexto prático de artigo, só dá uma olhadinha aqui, a gente tem um curso para isso e vai ser um prazer atendê-lo, tá certo? Se inscreva no canal e deixe aquele like. Um grande abraço!